de reflexão, de estudo da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Paizinho amado, nós te agradecemos, Senhor, por essa tarde hoje aqui. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu infinito amor, paz, graça, misericórdia e todas as bênçãos concedidas a nós, Senhor. Paizinho amado e querido, te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, abençoa todas as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo nesse instante, Senhor. Que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre cada uma dessas pessoas, Senhor. Nós te pedimos ainda, Senhor, nos conduz, Espírito Santo. Fica conosco durante todo o tempo aqui, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. E nós repreendemos toda distração e declaramos mentes e corações abertos para receber a tua semente incorruptível, que é a tua palavra, a palavra de Deus. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Amados, hoje, amadas, sendo um mês específico, né? O mês de mulheres. Esse mês eu vou fazer relação à mulher. Nós somos principais cristãs que caminham de mãos dadas com. Amém? E hoje eu vou falar sobre uma mulher de grande beleza. A palavra diz que ela era então que foi essa mulher e de serem lembradas, né? E é por isso que ela até hoje ela está nas Escrituras Sagradas. Ela está até hoje sendo lembrada, né, por todas as gerações. Seu nome é Abigail. Amém? Quem quiser acompanhar a Bíblia, também o coração receber essa palavra, que é no livro de 1 Samuel, capítulo 20, versículos 2 e 3, que diz assim, sagrado. E havia um em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela sua santa palavra. Amados, amadas, ao lermos todo esse capítulo 25, né? Quem quiser ler depois para um melhor entendimento desse texto aí, o segredo revelado de como Deus usou uma mulher para resolver
uma situação muito difícil, né? Eu diria extremamente difícil, que nos serve de exemplo, né? Esse segredo é para todas as mulheres que são dependentes do Espírito Santo. Amém? E nós, como mulheres cristãs, é muito importante saber, entender que Deus nos capacitou com dons e habilidades especiais. E Abigail, aqui nesse texto, ela usou aqui de muita sabedoria. Abigail era especialista em construir pontes. E o que é pontes? O que é? Né? Ponte de duas partes, uma a outra. Mas essa ponte que eu estou falando aqui é sobre vivem construindo paredões, verdadeiros paredões, né? As pessoas as quais promovem brigas, não é? Discussões e contendas, destruindo relacionamentos. E aqui vai minha primeira pergunta para você que está nos vendo, me vendo. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Mas Abigail aqui nos ensina uma grande lição, né? Podemos entender aqui que Abigail foi uma grande, excelente apaziguadora. Ou seja, aquela que apazigua, que acalma, que pacifica e reconcilia. Amém? Essa história, amadas, ela se inicia quando o rei Davi ainda não era rei, né? Quando ele se encontrava no deserto. Davi ouviu falar de Nabal, né? O esposo de Abigail, que era rico, poderoso e tinha muitas posses, mas que era duro de coração e maldoso. Era uma pessoa má, né? E tosqueava a lã das suas ovelhas no Monte Carmelo. Tosqueava cortava, né? Deixar rente a lã das ovelhas. E esse tempo de tosquia, aquela época, era um tempo que se demonstrava, para se demonstrar, né, generosidade, hospitalidade. Então vemos no versículo 6, do 6 ao 11, quem quiser ler depois, que por ser a ocasião certa, Davi pede ajuda a Nabal, enviando 10 homens dele, né, a Nabal, para pedir-lhe suprimentos para aqueles homens que o acompanhavam, né, no deserto. Então os instruiu como deveria chegar, né? Fez tipo um treinamento com aqueles homens, né? Que eram homens rudes, homens sanguinários, né? Era aquele que vivia com Davi na caverna. E então, no verso 6, a abordagem que Davi pediu que fizesse a Nabal, ordenou que fizesse a Nabal,
É o que diz no verso 6. E assim direis àquele próspero: paz e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Mas todavia entre esses homens não foram bem recebidos, né? Eles foram tratados com desprezo da parte de Nabal. E Davi ficou muito indignado com aquele tratamento que os homens receberam, né? E imediatamente convocou 400 homens bem armados, né, com espadas, para subir ao encontro de Nabal, para matar e matar a todos da sua casa. A palavra não daria nenhum só menino, né? Mas nesse ínterim, ou seja, nesse meio tempo, um dos servos de Nabal correu para avisar Abigail sobre o ocorrido, e que provavelmente sabia que Abigail, mulher sábia, e que faria algo para consertar aquela situação, não é? Vemos no versículo 18 e 19 que Abigail agiu com pressa e muito cuidado. Ela interrompeu, ela bloqueou o caminho onde Davi passaria, né? Chegando até Davi. E olha só como ela foi esperta, como ela foi inteligente, né? Sagaz e precisa. Ela chegou naquela hora, vendo Davi, desceu do jumento e prostou-se sobre o rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Lançou-se aos pés de Davi e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve a palavra da tua serva. Abigail, para apaziguar o coração de Davi, deu-lhes presentes, ou seja, os suprimentos de que precisavam, né? Que aqueles homens necessitavam. Pediu perdão, assumiu toda a culpa e o fez reconhecer que a vingança não era a melhor decisão para aquele momento. Então Davi voltou atrás, ficou tão agradecido que deu louvores a Deus por aquele encontro providencial, que com certeza não foi casual, né? Ali teve a mão de Deus, ali teve a providência divina. Abigail ainda faz menção no final do pedido. Amadas, quando eu estava lendo, estudando esse texto, olha só a perspicácia de Abigail, a inteligência, a precisão de Abigail. Quando ela termina de fazer todo o pedido, né, que ele reconhece, ela diz, lá no versículo 31, ela diz assim: e quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, esse primeiro Senhor, ela se refere a Deus, ao nosso Deus Todo-Poderoso.
E quando o meu Senhor Deus fizer bem ao meu Senhor, se referindo a Davi, lembra-te então da tua serva. Eu achei assim, que mulher inteligente, que mulher precisa nas palavras. Então, vemos aqui, a partir do versículo 32, que Davi honrou Abigail ao declarar que ela veio até ele enviada pelo Senhor. Amém? Para impedir que Davi pecasse contra o nosso Deus Todo-Poderoso, após cumprir a sua missão de paz. Abigail voltou para casa, ou seja, voltou para o seu marido, né, o seu esposo, que vamos combinar, não era lá essas coisas, né, porque ele era um homem mesquinho, né, ele era grosseiro, ele era rude. Mas mesmo assim, Abigail não quis abandoná-lo. Mesmo tendo motivos de sobra, né, para abandoná-lo, ela não o fez. E aqui, amadas, fica uma lição para todas nós, porque existem muitas mulheres que qualquer coisinha, principalmente as mais novas, né, quando casam, praticamente recém-casada, qualquer briguinha, qualquer discussão, vai para casa de mamãe. E não é bem assim, não é? Outras casam já pensando, se não der certo, vai para casa dos pais. E não é bem assim, amados. Quando nós casamos, nós devemos fazer uma aliança, não é? Porque o casamento é uma aliança, assim como nós temos com o Senhor, não é? Ter paciência, é ter perseverança para continuar. E quando você vê, né, que a coisa está muito difícil, sejamos sábias, amados, como essa mulher, como Abigail, sejamos inteligentes e precisa, não dando brecha ao inimigo, né, para entrar na nossa casa, no nosso lar, no nosso relacionamento. Nós sabemos que não existe família, o casamento perfeito, até porque são duas cabeças diferentes, né? Homem e mulher. Mas sejamos prudentes, né? E pacificadoras. Quando você achar, como eu ia dizendo há pouco, muito difícil, quando você vê que não dá mais para fazer nada, ore, recorra ao nosso Deus Todo-Poderoso, recorra ao Pai, busque a Ele e coloca diante do Pai as injustiças que você tem sofrido, que você tem passado, porque coloca junto, coloca diante do Pai todos os teus sofrimentos, as tuas angústias, o que você tem passado, que é certeza que Deus, Ele pode tornar sua que eu digo dele, essa causa. Ele pode guerrear
pela tua causa. Amém, amados? Então coloca diante do Senhor e descansa nele, perseverando, com confiança no Senhor, que Ele vai guerrear por você. E Ele sabe, amadas, a melhor solução para o teu problema. Ele sabe encaminhar na hora certa a melhor solução para que seja resolvido o teu problema. Amém? Creia, confie no Senhor e descansa nele. Amém, amados? Mas voltando ao texto, quando Abigail volta para casa, encontra um banquete e o esposo embriagado, totalmente embriagado. Ela então pensou não ser aquele momento, o momento certo de conversar com ele. Amadas, veja aí mais uma vez a sabedoria de Abigail, né? Porque de que adianta, né, você conversar com uma pessoa que está embriagada, que está bêbada? Melhor não. Então Abigail esperou até o outro dia, diz a palavra, quando ele já estava livre, né, do vinho, daquela bebida. Ele já estava bem. Então ela contou todo o ocorrido a Nabal, seu esposo. E a palavra de Deus diz aí no verso 37b, que Nabal se amorteceu o coração e ficou como pedra. Nabal morreu de forma melancólica após 10 dias de mal súbito. E fica aí também, amados, outra lição, né? Que sirva de reflexão. Os atos de Nabal, os atos rudes, os atos grosseiros, ele deve nos servir como uma reflexão para não serem nunca, jamais repetidos, né? Porque esse comportamento de Nabal, eles destroem relacionamentos, destroem vidas. Amém, amados? E ouvindo Davi, para concluirmos, né, já, ouvindo Davi que Nabal morrera, mandou Davi falar a Abigail que desejava tomá-la por esposa. E Abigail prontamente aceitou e foi para junto de Davi. Vemos então que foi o agir de Deus na vida dessa mulher, né? Que indo até Davi, apaziguando e pacificando aquela situação, foi evitada uma tragédia, uma grande tragédia. Então, amados, amadas, sejamos
prudentes e sensatas. Sejamos pacificadoras de conflitos. Saibam que Deus pode usar cada uma de vocês para ajudar alguém a revogar, a mudar uma decisão que às vezes poderá trazer remorsos, poderá trazer dores, poderá trazer angústias, pesos, tristezas. Amém, amados? Lá em Mateus 5:9 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém? Aleluia! Deus quer de nós, amados, que sejamos pacificadoras. Alguém que atua restaurando, fortalecendo relacionamentos. E se você não tem esse dom, peça ao Espírito Santo. Peça ao nosso Pai querido. Peça ao Espírito Santo autocontrole para saber lidar nessas horas difíceis, né? Em horas de discussão, de contendas, hora de conflitos, né? Para que você seja uma boa ouvinte, para que você seja uma pacificadora. Entenda, amadas, que a mulher pacífica, ela deseja a paz. Mas uma mulher pacificadora, ela promove a paz. Amém? Aleluia! Sejamos mulheres pacificadoras, sejamos agentes de paz, agentes de reconciliação. Amém, amadas? Veja que existe uma grande diferença entre desejar e promover a paz. Amém? Uma mulher pacificadora, ela encoraja a reconciliação. Ela estabelece o entendimento, não é? E se esforça para manter a paz. Amém, amadas? Abigail casou-se com o rei Davi. Essa foi a recompensa. Uma grande recompensa ela recebeu, não é? Tornou-se rainha e foi viver no palácio. E este, sim, é o lugar de toda mulher que teme ao Senhor, que é temente a Deus. Amém? Aleluia! Aleluia! Amadas, que essa palavra tenha edificado o teu coração, tenha alegrado o teu coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Paizinho amado e querido, muito obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa tarde, pela tua presença nesse lugar.
E que nós te pedimos, Senhor, que possamos ser assim como Abigail, mulheres sábias, mulheres equilibradas, mulheres prudentes ao falar, boas ouvintes, precisas e humildes. Paizinho amado, que nós sejamos verdadeiras agentes de paz, sejamos pacificadoras, através do Teu Espírito Santo em nós. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amadas? Eu ainda quero dizer para todas vocês que para podermos, para reverter situações difíceis, situações tristes que acontecem diariamente, e que tem se repetido em muitas casas, em muitos lares. Situações com desavenças, com brigas, contendas, separações e até divórcios. Amados, a melhor e eficaz meio para reverter tudo isso é, sem dúvida, a busca diária pelo Espírito Santo. Amém? Nele nós encontraremos. Quando você busca o Espírito Santo, você peça ao Espírito Santo que desenvolva em você o fruto do Espírito. Que seja desenvolvido em nós o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? Lá em Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou seja, domínio próprio. Então, amadas, isso é tão correto, não é? O fruto do Espírito é tão correto em nós, é tão necessário, é tão preciso nas nossas vidas, que no verso 23, a palavra diz que contra essas coisas não existe lei. Então, amados, todas nós, há de convir que amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão. Eu sempre digo temperança, e eu sempre digo que a mais difícil de todas é o domínio próprio. Mas com fé em Deus, com perseverança no Senhor, nós conseguiremos. Amém, amadas? Nós conseguiremos sim. Amém? Então nós precisamos muito, nós precisamos sim que o fruto do Espírito seja desenvolvido em nós através do Espírito Santo de Deus. Amém, amadas? Aleluia! Precisamos construir,
relacionamentos saudáveis e sermos agentes de paz e reconciliação. Amém? Aleluia! Amados, beijos no coração de cada uma de vocês. Um final de semana abençoado, não é? Buscando o Espírito Santo para que seja desenvolvido em cada uma de nós o fruto do Espírito. Amém? Beijos e até a próxima sexta-feira, querendo Deus.